Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, né, como que funciona o procedimento de troca do fluido da transmissão CVT, né, de segunda geração da Honda. No caso, a gente está com Honda Fit 2016, um pouquinho mais de 90 mil quilômetros, tá com 92 mil, né? Nunca foi trocado o fluido, né? O cliente relatou que a agência que vendeu o carro falou que trocou, mas a gente acredita que nunca foi trocado, até porque tá tudo com aspecto de original, de que não foi mexido, né? Porque geralmente quando alguém mexe, fica algumas marquinhas e tudo mais, e aqui tá tudo 100%, né? Então, antes de mostrar, eu vou tentar mostrar, na verdade, o procedimento de drenagem, né? Mas só para vocês entenderem a dificuldade em relação à filmagem, né? E a drenagem. Por quê? A maioria dos bujões de drenagem ou fica aqui na parte inferior ou desse lado. Nesse carro aqui, fica aqui desse lado, né? E fica bem aqui no pé do elevador, né? O nosso elevador aquele de rampa. Então eu tenho esse funil aqui especial, ó. Por incrível que pareça, isso aqui é um funil. E aí ele vai drenar aqui, vai bater aqui e vai cair dentro do balde. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas agora eu vou mostrar para vocês em relação a produtos, tá? E antes de vocês criticarem, opinarem, lógico, pode opinar à vontade, pode criticar, pode comentar sem problema nenhum. Eu quero dizer o seguinte: 3 coisas a gente precisa ter abertos para ter um propósito: a nossa cabeça, o livro e o guarda-chuva. Se a gente não abrir a nossa cabeça, a nossa mente, não vai servir para nada, né? Então vamos lá, pessoal. Antes de criticar, vamos ser críticos e analisar o que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente tem aqui, só para vocês terem uma ideia, o melhor fluido do mundo, né? Não é porque eu tenho aqui que eu estou falando para vocês, vocês podem pesquisar à vontade, tá? Fluido da FEB Bilstein, né? Fluido alemão 100% sintético, que atende à especificação HCF2 da Honda, tá? E aí eu passei o orçamento para o cliente com essa opção. O cliente achou um pouquinho puxado, né? E a gente tinha aqui também o fluido da Lubrax, né? CVTF da Lubrax, que também atende, né, a especificação HCF2 da Honda. Tá aqui no cantinho do lado direito, né? E aí tem gente que fala: ah, mas por que você não tá usando o original? Primeiro, não é meu carro, né? Segundo, é o cliente que decide, né? Ele que tem o poder de decisão. Então a gente vai baseado no que ele pediu, né? Então aqui a gente tá com fluido que é 100% sintético. Então só nessa questão aqui ele já é superior ao fluido original, que é mineral, né? Só por isso, né? Só pela base, ele já é um fluido mais avançado do que o próprio fluido original Honda, né? E se vocês for pegar lá na ficha técnica do fluido da Honda, pessoal, vocês vão ver que é um fluido mineral, né? Então a gente sabe aí que o fluido mineral ele tem menos durabilidade, tem menos previsão, né, no seu comportamento em relação à lubrificação, entre outras coisas, tá? Eu tô tentando fazer um vídeo um pouco mais elaborado sobre a diferença de um óleo mineral para um óleo sintético, em questão do uso mesmo, né? Do fluido em ação, né? O que tem de diferença entre os dois. Aqui também outro assunto bem polêmico. Ah, pessoal, por que você está usando aí o fluido o filtro da Vega? Esse filtro é uma porcaria. Pessoal, eu não sou defensor de nenhuma marca, tanto de político, quanto de consumo de alimentos, quanto de filtros, tá? Eu não sou fã, né, e nem defendo nenhuma marca. Eu trabalho aqui com marca que até hoje, né, de mais de 2 anos trabalhando, nunca tive dor de cabeça, tá? Igual eu sempre falo também, só para vocês entenderem como funciona essas questões. Eu sempre abro, né, deixo livre para o cliente trazer tanto o óleo, o cliente trazer o filtro, e aí fica o critério dele, se ele quer comprar o óleo original, se quer comprar o filtro original. Porém, pessoal, Honda não fabrica filtro, não fabrica óleo, são empresas terceirizadas. Então, a gente tem que ter o bom senso, né, e passar isso para o cliente, e aí fica o critério dele decidir se vai colocar o filtro original ou não. Realmente, o desempenho do filtro original é um pouquinho superior, a capacidade filtrante dele é melhor. Porém, em relação ao custo-benefício, pessoal, acaba se tornando muito, muito caro. Esse filtrinho aqui na Honda, que é o filtrinho que vai ali dentro do trocador de calor, custa aproximadamente R$350. E esse maior aqui, ó, R$1.100. Eu consultei esses dias, tá? Então é uma diferença muito, muito grande mesmo. Numa manutenção que é prevista a cada 40 mil quilômetros. Então é relativamente rápido, né, o tempo de troca aqui que tem que ser realizado. Então eu acho que não tem necessidade
de vocês investir tão pesado assim em filtros, tá? Aqui o óleo já falei para vocês, Lubrax é superior nessa questão da base dele em relação ao original, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Igual eu falei para vocês, eu tenho o FEB aqui, eu sempre priorizo utilizar o FEB pela característica dele de ele ter realmente uma resistência maior à oxidação, à alta temperatura, né? Característica físico-química dele e tudo mais. Mas quem decide é sempre o cliente, tá bom? Então eu vou tentar mostrar ali para vocês o processo de drenagem. Esse carro aqui, ó, inclusive caiu o filtrinho, ele tem dois cárterzinhos, tá? Tem um de plástico e tem um outro de metal que tem que ser tirado para poder acessar aqui. Ó, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês, né? Não sei se vai fazer uma sujeira, né? Vai drenar aqui e eu tô tentando fazer que caia nessa região aqui para drenar para dentro do balde, né? Infelizmente eu não tenho outra pessoa para me auxiliar filmando, mas eu tento sempre mostrar o conteúdo completo para vocês. Se der alguma caquinha aí, você já sabe, né, por que que isso está acontecendo. Mas vamos lá, vamos tentar mostrar para vocês aí a drenagem sem tentar fazer sujeira, né? Para vocês observar. Olha aí, ó. Eu acho que deu certo, ó. Não fez tanta sujeira. Vamos lá, pessoal, as análises do fluido, né? Aqui, ó, vocês aparentam que ele não tá tão escuro, mas vocês vão ver depois que ele estiver dentro do balde, né? No primeiro processo de drenagem, a cor que ele tá. O fluido CVT, em tese, ele não escurece tanto quanto o fluido de transmissão automática convencional. Ele não tende a escurecer tanto. E aqui, ó, vocês observam que ele tem translucidez. E isso eu até esqueci de falar para vocês no começo, né? Antes de qualquer troca, pessoal, todo carro tem que passar por um procedimento bem complexo, né, de pré-avaliação que envolve 3 etapas, né, aqui comigo. Então, na primeira etapa, a gente faz um teste de rodagem bem completo com o carro, onde a gente analisa todo o comportamento ativo dele, né. Então, a gente testa o carro tanto em ciclo urbano, né, quanto na rodovia também. E a gente analisa se o carro apresenta alguma patinação, tranco, né, se as trocas de marcha, no caso aqui a CVT é um pouquinho mais diferente a análise, né. Se o carro tripida também, situação de subida, situação de descida. A gente tenta simular uma ultrapassagem, né? Lógico, a gente não vai fazer ultrapassagem, mas a gente tenta simular, né, um comportamento da transmissão numa ultrapassagem, por exemplo. Entre outras coisas, tá? Depois a gente volta até a oficina, a gente entra com um scanner de diagnóstico, né, pra gente averiguar se não tem nenhuma avaria na parte eletrônica da transmissão e do conjunto completo. Porque o scanner que a gente trabalha aqui, ele já faz uma varredura em todos os módulos. Módulo de motor, de transmissão, ABS, airbag, tudo que tiver de módulo, né? A gente faz uma varredura, ele faz uma leitura rápida para identificar se tem alguma falha ativa, né? Se tem alguma falha que ficou na memória. Porque às vezes a gente anda com o carro, tá tudo perfeito, mas às vezes tem uma falha no conversor de torque, solenoides, sensores de temperatura, de pressão, tudo mais. Então é muito importante a gente fazer essa análise também. Até porque, pessoal, vamos supor que a gente faça a troca sem fazer esse tipo de avaliação. E às vezes tem alguma avaria que está lá. E às vezes, por exemplo, a gente faz a troca, conclui tudo bonitinho, entrega o carro para o cliente. E aí mais para frente ele vai fazer um outro serviço e o outro profissional faça essa varredura também. Vai identificar que tem alguma falha lá. O cliente vai pensar que a troca de óleo ocasionou aquele problema, sendo que o problema já estava lá. O óleo, pessoal, eu sempre falo para vocês, o fluido, né? Ele não coloca e nem tira nenhum problema, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, e fixar isso na memória de vocês, tá? E a última análise que a gente faz, né, realmente tirar uma amostrinha do fluido e analisar todo o aspecto dele, né? A gente vê a questão da coloração, o cheiro, a translucidez, questão de viscosidade também. A gente analisa se não tem nenhum material sólido muito grande, seja ele metálico ou às vezes até de composite. Então a gente avalia tudo isso para a gente dar o aval se vai dar continuidade com a troca ou não. Por incrível que pareça, pessoal, tem carro 2021 vindo fazer análise aqui comigo que não passa na avaliação. Às vezes a pessoa pega o carro zero aí e aquelas pessoas pedem chumbo, faz uso totalmente severo, não faz a troca e aí quando o carro está apresentando algum problema, quer vir trocar o óleo pensando que resolve o problema, mas não é bem assim, tá? Então aqui a gente está terminando esse processo inicial de drenagem. Tá quase batendo aí 3,5 litros, né? Vocês podem observar como tá a coloração, ó, bem escuro mesmo, estão vendo? E a Honda, né? Ela
preconiza a troca aqui a cada 40 mil quilômetros. Porém, na concessionária é feito troca parcial, pessoal. O que seria troca parcial? Eles tiram aqui, ó, por esse mesmo bujão, essa quantidade de óleo e abastece a mesma quantidade de óleo, né, no local de abastecimento, óbvio, né? Então, o que é feito na concessionária é esse tipo de serviço. E eles não esclarecem isso para vocês. Então, eu tô aqui esclarecendo e mostrando a diferença de um serviço que é feito da maneira correta, né, que aí vai ter eficiência no processo de troca, vai fazer uma troca completa, de um serviço que é feito uma troca parcial, tá? Depois a gente vai remover todos esses parafusos laterais para a gente ter acesso ao cárterzinho aqui, né, e fazer a troca do filtro da parte de baixo. Depois, aquele outro filtro menor fica lá em cima, lá naquela região, que é o trocador de calor. A gente tem que remover ele, né, retirar o filtro, colocar o filtro novo e colocar a flange adaptadora da máquina, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Ó, pessoal, a gente agora desmontou o cárter aqui para acessar o filtro, né, fazer a troca dele, né, e também fazer aquela limpezinha aqui na parte inferior, né? Então é muito importante a gente sempre fazer a troca dos filtros também, porque senão satura, diminui o fluxo, né, vai ocasionar superaquecimento e tudo mais, pessoal. Então, ó, só para constatar, o cliente relatou que a agência disse, né, que foi trocado o óleo desse câmbio. Não foi, pessoal, não foi trocado, tá? No máximo, o que pode ter sido feito? Uma troca parcial. Tirou o óleo daqui e abasteceu, só isso, tá? Então aqui a gente tem acesso ao filtro, né, que a gente vai remover agora, que eu vou mostrar para vocês, mas só para deixar registrado, vocês observar como que é a parte inferior aqui, tá bom? Ó, pessoal, então aqui a gente tem a vista do cárter, né, desmontado, e aqui os ímãs de retenção, né, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês. Ó, aqui, né, ó, como tá aí de limalha, é um desgaste natural, tá, pessoal? Então por isso que tem que ser feita a troca, ó. Ó como que tá. Então a gente vai remover eles, né, pra gente fazer aquela limpeza padrão. Olha aí, os dois, né, estão bem carregados, ó. Então a gente tem que remover os ímãs, fazer a limpeza no cárter, né, pra deixar tudo zeradinho aqui na hora que for montar. Aqui o óleo, né, quantidade que saiu, um pouquinho mais de 4 litros. Então isso aqui seria a troca parcial, tá? Só que a troca parcial que é feita lá, não é nem tirado o cárter, só retirado o bujãozinho lá lateral. E aqui, ó, vocês observam a questão da coloração, né, e a viscosidade também do fluido, né? Olha aí. Então, agora a gente vai limpar lá também o cárter e depois eu dou seguimento aí com vocês, tá bom? Ó, pessoal, então vamos lá. Aqui o cárter está totalmente limpo, né? Os ímãs também. E aqui, pessoal, uma dica bem rápida para vocês. Não é necessário fazer a substituição, né, quando a gente pega a primeira vez, assim, que tá com essa juntinha original. A gente passa uma camada bem fininha aqui de silicone, né? Bem fininha mesmo, só para dar uma aderência legal lá. Não tem risco nenhum de vazamento, tá? Eles ficam totalmente tranquilos. E aqui, ó, os ímãs limpinhos. E aqui a questão do filtro para vocês comparar, né? O filtro em si não tá tão sujo, tá? Tá bem tranquilo, mas a gente sempre tem que trocar antes de ficar sujo. E quando já tá ficando sujo, aqui já soltou muito material, né? Já tem risco de saturar e tudo mais. Então esse é o tempo, né, ideal para fazer a troquinha do filtro, tá, pessoal? Então aqui, ó, o filtrinho novo da Vega, né, que a gente vai instalar, já vem com o anelzinho O-ring, ó. Agora é só colocar lá e montar tudo novamente, tá bom? Então aqui a gente tem, né, a gente retirou ali o filtrinho velho. Vocês percebem que ele tá bem mais saturadinho, né? Então tem que ser substituído também. Aqui o filtrinho novo que a gente vai colocar, ele vai encaixado nessa posição assim, tá? Encaixar sempre aqui, lubrificar um pouquinho a borrachinha para entrar certinho. E a flange adaptadora, né, que a gente adquiriu com a Master Flanges. Pode chamar ele no Instagram, que ele vai dar todo o suporte necessário, o preço muito top mesmo, tá? Então essa flange vai ali no local do trocador de calor. Então aqui, pessoal, a gente, só para mostrar para vocês, ó, a gente retirou aqui o trocador de calor e ele vai lá dentro daquela casinha, tá vendo? Então a gente tem que encaixar a flange adaptadora ali, né, para fazer a substituição total do fluido, que a gente faz com a poderosíssima Waft, tá bom? Às vezes as pessoas acham que a máquina é da Motul, é só um adesivinho da Motul, tá, pessoal? Mas a máquina é da Waft. Pra mim, né, na minha humilde opinião, é a melhor máquina que tem no mercado, que ela é bem interessante mesmo, tá? Fazendo aqui, a gente tá abastecendo a mesma quantidade que saiu, né, lá da transmissão,
A gente está colocando a mesma quantidade, né? Para que na hora que o carro ligue, né? Na hora que a gente for fazer a troca de fato, o carro ligue não esteja sem fluido lá dentro do cárter. Então a gente está abastecendo aqui via máquina, né? E aqui, ó, só para vocês verificar onde fica a conexão, né? É por ali, ó, tá vendo? As duas mangueiras vão lá naquela direção. Tá um pouquinho ruim de luminosidade aqui, mas eu acredito que esteja dando para vocês observar onde é, né? Então aqui por uma mangueira vai abastecer e pela outra o carro vai mandar o fluido velho, né? Ó, então aqui a gente está fazendo o processo de troca, né? Que aqui é uma troca por igualdade. O que significa isso? Vocês percebam que aqui está praticamente a mesma quantidade de óleo, né? Então aqui está captando óleo, está indo para o reservatório de óleo usado, né? E aqui, né, o reservatório de óleo novo vai baixando porque está mandando a mesma quantidade para dentro da transmissão. É um processo simultâneo, né? Tem máquinas que funcionam com um processo separado um do outro. Eu não acho tão interessante pelo simples fato, né, de que, por exemplo, tem modelo de máquina que primeiro vai tirar aí 5 litros, né, dando um exemplo, e depois colocar 5 litros. Eu não gosto desse tipo de situação, né? Porque vocês podem até observar no visor desse tipo de máquina, né? Se algumas que tem umas que nem tem visor, começa a passar bolha, né? Se está passando bolha, pessoal, pode gerar um pouquinho de cavitação lá na bomba, estragar a bomba, né? E também tem um leve superaquecimento nesse meio processo, tá? Então aqui é um procedimento totalmente seguro e muito mais eficiente, tá? Então aqui, ó, vocês percebam o óleo novo, bem amarelinho, quase transparente, né? E aqui o óleo mais escuro, né? Ele não tá tão escuro assim, mas já tá mais escuro sendo captado pela máquina. E a gente deixou 800 ml pra gente fazer o processo de aferição de nível que eu vou mostrar para vocês no final, tá? Então a gente vai adicionar o óleo, né? Para ficar um pouquinho acima do excesso, acima do nível, quer dizer, e ficar no excesso. E a gente corrigir e deixar escorrer até ficar niveladinho tudo certinho, tá? Então, ó, carro ligadinho, tudo certinho, sem nenhum vazamento. E agora a gente vai para outra etapa. Ó, pessoal, na verdade eu já estou no meio do procedimento, né? Vou explicar para vocês como funciona, mas vocês já podem observar aí a coloração do fluido. Novinho, né? Aqui tá o bujão, que ele vai localizado nessa região aqui, ó. E aqui a gente já vai tampar, né? E eu vou explicar para vocês como que funciona. A gente tem que ligar o carro, deixar o carro armar a ventoinha 2 vezes seguidas, que é considerada a temperatura de funcionamento, né? Desligar o carro, contar de 30 a 90 segundos, pessoal. E aí vocês retiram esse bujão frontal aqui, tá? Para poder fazer esse procedimento que eu estava fazendo agora há pouco. Fazer sozinho é um pouquinho complicado, né? Que eu tenho que tirar, filmar e tudo mais. Mas vocês conseguiram ver, né, a coloração do fluido. Não pode passar desse tempo, senão, né, vai ter interferência aí na questão do nível. Mas vocês puderam visualizar como que tá a questão da coloração do fluido, que foi 100% trocado, né? Fluido, filtro 1 e filtro 2. Isso é o serviço correto, né? Feito da maneira mais limpa e precisa possível, né? Então aqui a gente já tampa, vai aplicar o torque certinho e finalizar. Então é isso aí, ó. A gente vai finalizando o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente também faz uma limpeza aí no cofre do motor, né, de cortesia. O motor tava bem sujinho, agora tá tudo bonitinho, pronto para ser entregue. A gente confere aqui também o nível do reservatório, ó. Já colocou aqui também para o cliente. Faz aspiração na parte interna do carro, né? Olha aí, a companheirinha. Olha aí, pessoal. Olha lá, scanner, né, pra gente conferir se não tem mais nenhum código de falha. Aqui a única coisa que apareceu foi a queda de tensão de bateria. Carro totalmente aspiradinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tudo certinho. E olha lá, quilometragem, para vocês confirmar. Carro com 92 mil, né? Deixa eu virar a chave aqui. Olha lá, 92.811. E aqui a etiquetinha de controle, né? Para o cliente sempre saber a próxima troca e quilometragem, tá? Que também tem a opção de agendar pelo QR Code, é bem completinha a etiqueta, tá? Isso aí, pessoal, valeu!